Pessoal, é o seguinte, eu tô meio nervoso agora há pouco, porque é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês é, é muito importante para vocês e para mim, tá? É muito importante durante todo o processo da nossa vida a gente lembrar que nenhum outro ser humano pode fazer aquilo que nós devemos fazer, tá, pessoal? E eu vou explicar muito bem isso dessa vez. Eu sempre passei essa questão um pouco sem profundidade, porque o que eu vou falar soa preconceituoso. Então, são coisas que socialmente é preconceituoso falar. Por mais que eu já tenha repetido algumas vezes aqui, eu preciso que vocês entendam o conceito e vivam esse conceito, tá? Que é o conceito do engenheiro, do arquiteto e do pedreiro, tá, pessoal? Eu pensei em fazer isso gravado, mas eu acho melhor eu fazer em live. Galera, é o seguinte, vamos entrar em acordo, todos nós, em algumas questões. Nós não entendemos com profundidade como nós, seres humanos, funcionamos, certo? Nós não entendemos como nós funcionamos. Nós podemos basear as nossas crenças, nós podemos basear o que a gente acredita naquilo que a gente vê na nossa vida, certo? Então, baseado no que a gente vê na nossa vida, muita gente acha que quando a pessoa deseja algo de grande para ela, ela precisa saber os próximos 60 metros, ela precisa saber fazer, de repente, todo o processo. É como se o engenheiro tivesse que saber como o pedreiro funciona, como o pedreiro constrói uma casa, ou como o arquiteto saber como o pintor pinta a casa. E isso, pessoal, na minha experiência, não é necessário, tá? Pelo que eu vejo na minha vida, tirando o exemplo de, por exemplo, esportes, quando a gente faz uma atividade física, como, por exemplo, futebol, jiu-jitsu, judô, tá? Quando a gente libera endorfina, quando a gente faz algo por prazer, como um esporte, tudo bem, eu vejo muitas pessoas serem muito bem recompensadas por isso. Mas quando as pessoas fazem trabalhos braçais, aonde o estresse se faz presente, como, por exemplo, uma atividade que a pessoa não gosta, não tem prazer, como uma atividade que só usa os braços, como uma atividade que você pode programar um robô, tá? Hoje em dia existem robôs que pintam paredes, existem robôs que passam reboco. Quando eu digo robô, pessoal, é como se fosse uma estrutura metálica com alguns motorzinhos, não digo um robô ser humano, sim, uma máquina que você coloca a tinta, que você coloca o cimento, e essa máquina faz o trabalho de só passar na parede ou que seja na construção. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Os trabalhos que não exigem criatividade é muito diferente dessa parede, por exemplo. Essa parede demanda muita criatividade. Você já viu quantos pintores famosos já existiram? O mercado de quadros, o mercado de quem faz o que ama com o coração, o mercado de quem realmente faz aquilo da melhor maneira que ela pode fazer, esse mercado é riquíssimo. Agora, o mercado das pessoas que não pensam, pessoal, tá acabando. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, já inventaram, por exemplo, se você for para Los Angeles, existem vários restaurantes que já usam robôs para fritar hambúrguer, que existem robôs para fritar batata, que existem robôs para fritar frango. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Os seres humanos que não aprenderem a usar o cérebro de uma maneira mais eficiente que os outros, porque o mundo, pessoal, ele acaba sendo uma competição. Ele não é uma competição do tipo, eu preciso te destruir. Essa competição eu já vi que dá errado, tá? Quando a gente tenta destruir alguém, a gente mesmo se destrói. Falo isso por experiência própria. Mas aquela competição com nós mesmos, no que eu estou referindo de a gente tentar ser e usar o nosso cérebro cada vez melhor.
E calma lá, aonde eu quero chegar nisso? Ah, você quer chegar em usar as ondas delta, em usar as ondas alfa? Onde você quer chegar com isso, Mário? Eu quero chegar ao seguinte, pessoal. Eu quero que vocês comecem a entender que tudo que vocês vivem na mente de vocês, tudo que vocês vivem na vida de vocês, de certa forma, é o que é permitido por vocês mesmos. Olha que engraçado. O que eu vivo é aquilo que eu me permito. Mas, Mário, peraí, deixa eu refletir sobre isso. E reflitam sobre isso na vida de vocês. Existem pessoas que acham que para conseguir ganhar um grande prêmio, ou para conseguir ter um certo resultado, ela precisa fazer aquele caminho. Se ela não seguir aquele caminho, ela vai se frustrar. Não adianta, tá, eu falar para vocês o seguinte, pessoal, esse caminho não é necessário. Se você acredita no seu caminho, é o seu caminho que você tem que seguir. Você fala o seguinte, Mário, eu quero ser o pica num esporte, ou num e-esporte, um jogo online, não sei. Se você perguntar para o seu pai o que tem que ser feito, o seu pai não vai saber, porque esse não é o sonho dele, não é isso que ele tem no coração dele, tá? Eu não vou saber, tá, pessoal? O caminho, o que eu posso ensinar para vocês é como eu uso o meu cérebro e como eu acredito que o cérebro deve ser utilizado. E dessa maneira vocês vão transformar a vida de vocês, eu tenho plena convicção nisso, porque já são alguns anos que eu faço isso e, querendo ou não, pessoal, ainda não tive um caso de experiência que me prove que eu tô ao contrário. Tá, que eu tô errado. E se isso acontecer, vocês têm certeza, eu não quero mentir para vocês, porque se eu mentir para vocês, eu vou mentir para mim mesmo. E se eu mentir para mim mesmo, pessoal, eu vou ficar estagnado ou eu vou cair na minha vida. E eu não tô muito afim disso, eu tô muito novo para isso. Então assim, pessoal, qual que é o trabalho de um arquiteto? Qual que é o trabalho de um engenheiro? O trabalho de um arquiteto é, primeira coisa, pessoal, imaginar, tá? Ele vai olhar um ambiente e ele vai olhar o ambiente diferente da maneira que eu observo, tá? Às vezes vai travar a câmera e eu vou destravar, tá? É um bugzinho que dá às vezes. Então assim, pessoal, um arquiteto, ele vai entrar na minha casa, ele vai enxergar a minha casa de uma maneira diferente da maneira que eu enxergo. Esse é o valor do arquiteto. Um engenheiro, ele vai olhar meu terreno e ele vai enxergar e ele vai conseguir passar para o papel algo que eu até posso ter uma certa imagem na minha cabeça, mas eu não consigo reproduzir, tá? Esse é o papel do engenheiro. O que eu quero que vocês se tornem na vida de vocês é justamente isso. Os engenheiros da vida de vocês, os arquitetos da vida de vocês, vocês têm que enxergar a visão geral. Por exemplo, quando vocês olham o Flávio Augusto da WhatsApp, ele enxerga o negócio no geral. Ele não é professor de inglês, ele não é a pessoa que lida com os alunos, ele não é um mestre em arquitetura, apesar das unidades dele ter alguém que cuide disso, ele não é o cara que levanta as unidades. Eu estou dando só exemplo dele, porque é o exemplo mais da mídia. Assim, a mesma coisa serve para todos, pessoal. As pessoas imaginam coisas grandes, tá? O Jorge Paulo Lemann, ele imagina uma coisa grande, tá? Ele bota na cabeça dele, ele vai transferir para o papel, vamos abrir uma nova unidade. E aí ele vai delegar para as pessoas, porque hoje ele tem dinheiro e consegue delegar para as pessoas. Eu sei que muitos de vocês vão dar essa desculpa, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês tiverem uma grande ideia e essa ideia estiver no coração de vocês, pessoal, eu tenho plena convicção de que o universo, pessoal, a vida, ela não é o que a gente acha que é. A vida tem uma série de coincidências, pessoal. Eu espero que desde o início do MPM vocês já conseguiram enxergar algumas coincidências de quando você muda o seu pensamento do que acontece na sua vida. A gente não sabe exatamente como vai ser o caminho que a gente vai trilhar. Ninguém, pessoal, eu, Mário, não sei exatamente qual o caminho que eu vou trilhar. Muitas vezes eu me coloco em situação de risco. E aonde eu me seguro é na minha fé. Eu corro, quando eu entro na bolsa de valores e eu faço uma operação errada, eu corro o risco de quebrar? Corro o risco de quebrar. Quando eu faço um negócio ruim, eu corro o risco de quebrar? Muitas vezes eu corro o risco de quebrar. Pessoal, quando eu penso, tá? Quando eu faço negócios, pessoal, principalmente quando eu estou fora do fluxo, essa é a pior fase, mas mesmo quando a gente está fora do fluxo, eu, pelo menos na minha experiência, eu vejo que mesmo fora do fluxo, eu ainda continuo fazendo negócios porque eu sinto que tem algo para aprender. E às vezes é no meu erro
que eu vou aprender, por isso que eu continuo errando, tá? Então é o seguinte, quando a gente está na vida, pessoal, quando a gente começa a fazer, tem situações na nossa vida que a gente precisa se sentir, de certa forma, desprotegido pelo lado racional. Entendem? É mais ou menos o seguinte, eu não sei como isso vai acontecer, mas a minha fé, o meu sentimento dentro de mim é que isso vai acontecer, eu quero isso. Aí eu volto para as outras aulas do MPM, pessoal. Você perdoou seu pai? Você perdoou a sua mãe? Você carrega ainda algum ódio muito grande dentro de você? Que tipo de ódio é esse? Porque tudo isso, pessoal, influencia no que a gente vive, pessoal. Isso tudo influencia nas nossas decisões, isso nos sabota, tá? Então, olhando esse espectro geral já de MPM, se vocês já entenderam ou já se acertaram com os seus pais, porque eu tinha muito problema principalmente com a minha mãe, e eu vejo que eu atraía muitas pessoas que também tinham problemas com a mãe. Então assim, pessoal, a gente perdoa os nossos pais, a gente pede perdão, se ele não estiver vivo, se os seus pais já morreram, a gente perdoa no nosso coração, a gente tenta honrar eles da melhor maneira possível, com a nossa felicidade, com a nossa alegria, tá? Você honra seu pai e sua mãe, eles te querem alegre. Todo pai, toda mãe, pessoal, eu te garanto. Existem situações de vida que os nossos pais passam e eles ficam muito estressados, eles ficam muito mal e de certa forma eles acabam jogando nos filhos, porque é normal, você nunca jogou a energia ruim em cima de alguém e os nossos pais também fazem isso porque eles ficam o tempo inteiro com a gente. E por conta disso, às vezes, a gente fica parado no tempo julgando ou criticando os nossos pais, ao ponto de a vida nos colocar na situação que os nossos pais viveram para a gente entender o que eles estavam passando. E isso, pessoal, é desnecessário. Tá? Então assim, vocês já perdoaram, vocês já entenderam que tudo nasce dentro de vocês. Agora, a questão é, vou pensar como um pedreiro, vou pensar como um engenheiro, vou pensar como um arquiteto, vou pensar como um idealizador, como alguém que cria coisas na mente, tá? Já te respondo, Carlos. Quando você cria coisas na mente, ou você vai pensar só na parede que tá, de repente, quebrada, suja, que tá faltando reboco. Mais ou menos o seguinte, aonde você vai pôr o foco, tá? As pessoas geralmente colocam o foco nos problemas dela. Quantas vezes eu pedi para alguém fazer aquele diário de gratidão, escrever coisas boas, acreditar em coisas boas da sua vida, agradecer a Deus, e em vez da pessoa agradecer, a pessoa começa a escrever os problemas da vida dela. Eu tenho problema disso, eu estou errando aqui, eu quero mudar isso. Em vez dela colocar a atitude que ela quer ter, ou algo positivo, ela só fica pontuando o lado negativo. Obviamente, é só isso que cresce, ela fica estagnada, tá? Então é o seguinte, pessoal, o que eu estou falando para vocês, basicamente é o seguinte, a partir de agora, vocês devem usar 100% da mente de vocês para imaginar coisas absurdas para o que vocês imaginavam antes, tá? Eu acho que o principal sentido do MPM, quando o Ryan acreditou, tá? Quando ele chegou para mim e falou, Mário, eu vou montar um curso para funcionário público, e na época eu falei, mano, como assim um curso de motivação para funcionário público? E eu não percebi, isso é genial, porque funcionário público que precisa de motivação para conseguir sair do emprego. Eu sei que, na verdade, o caso de um funcionário público é bem complexo. Por quê? Uma pessoa que ganha muito dinheiro, uma pessoa que já tem uma certa vida pautada ali no sistema, mesmo que ela tenha desejos muito grandes na vida dela, de eu vou abrir um novo negócio, eu vou fazer outra coisa. Eu imagino o seguinte, a pessoa que passou 10 anos estudando, ou 5 anos estudando, plantou uma semente há 5 anos atrás e hoje colhe frutos de um salário de 10 mil reais. Quando a pessoa decide que vai virar autônomo, o risco dela não ganhar nada por muito tempo é grande. Então, assim, será que esse funcionário público vai ter coragem de plantar uma nova semente, de repente matar? Ou será que ele não vai matar, mas ele vai criar condições de outra semente ser plantada, criada? Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte,
ele imaginou esse cenário de fazer um negócio motivacional, de viajar, fazer coisas que as pessoas querem fazer e deu certo. É o que ele tem vocação para fazer, é o que ele gosta de fazer, tá? Quando eu começo a achar que isso é errado, quando todo mundo, pessoas que não têm essa vocação, pessoas que não querem viajar, pessoas que já são, tipo, já são mais sedentárias, começam a querer imitar, sem ser do coração da pessoa. Elas estão imitando um processo. E eu não quero que isso aconteça no MPM. Por isso que eu não vou ensinar vocês bolsa de valores no MPM, porque eu não acredito que a bolsa de valores que é o caminho. Cada um tem um caminho, e o caminho, pessoal, tá no coração de vocês, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não quero que vocês se tornem santos agora, eu não quero que vocês deixem de errar, ou que vocês se tornem pessoas azedas, muito menos isso. Eu quero que vocês se tornem pessoas felizes, e todos nós sabemos que nós cometemos erros. Vocês não me julgam e eu não julgo vocês, beleza? Então é o seguinte, pessoal, o processo a partir de agora é o seguinte: eu vou só responder 2 perguntas. Perguntas do Carlos Souza. Mário, como você percebe que perdoou de fato? Carlos, eu tinha uma raiva quase impulsiva da minha mãe por conta das coisas que eu vi e vivi no passado. Eu percebo que eu perdoei quando o meu convívio, e é por isso que, eu não sei se vocês sabem, eu coloquei a minha mãe comigo em casa já faz um tempo, na minha casa, e, caras, eu percebo que é um processo o perdão também, porque tem coisas que estão muito enraizadas dentro da gente e que eu percebo que eu sou muito mais impaciente, muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais, qual a palavra? Eu me esquento muito mais rápido, tá? Quando ela faz as mesmas merdas ou repete as mesmas coisas de sempre. Só que é o seguinte, eu não vou julgar, tá? Eu acho que a vida já tá julgando, querendo ou não. Eu quero ter uma relação que eu sinta amor, que eu entenda que cada um é diferente no seu caminho, que ela talvez não consiga aprender, pelo menos nesse momento, e eu uso da minha vida, do que eu tenho, para tornar a vida dela um pouco melhor, tá? Lembrando o seguinte, eu não posso mudar a vida dela, eu não posso mudar a vida do meu pai, eu não posso mudar a vida de ninguém. Eventualmente isso uma hora vai terminar e ela vai voltar a colher as coisas que ela colhe, mas eu não vou carregar mais o ódio dentro de mim, porque para mim o que importa, pessoal, é eu não carregar mais o ódio dentro de mim. Se a pessoa vai viver uma vida... Quantas vezes eu tentei reformar a casa do meu pai lá e não deu certo, porque, tipo, não dá, é da cabeça, tá? Então, assim, as pessoas, elas vivem no ambiente, elas criam a situação de vida delas, e você tem que criar a sua situação de vida, tá? Você pode, por algum tempo na sua vida, tentar ajudar, tentar ensinar essas pessoas a viver de uma maneira diferente, mas, porventura, muitas vezes elas não vão querer. Tá? Num determinado momento, eu sei que a vida desconecta a gente. Então, mais ou menos o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu estou agora resolvendo essas questões para me libertar disso. Tá me entendendo? Uma hora, a minha própria vibração, a minha própria energia vai eu vou ser enviado para outro lugar, eu vou para outro ambiente, tá? Eu vou ser colocado em outra situação, porque eu não posso ficar numa situação que eu já venci. O universo, ele é movimento. Eu nunca vou ficar numa situação, pessoal, que eu já venci. Eu sempre estou em situações onde eu tenho algo para aprender, ou algo para crescer. Isso é a magia do universo. O universo é expansão, tá? Então a gente sempre está num movimento, seja ele de crescimento ou de degradação, né? De construção, de degradação, mas nunca de estagnação. A estagnação é, na verdade, você constrói e destrói, constrói e destrói, constrói e destrói. Essa é a estagnação. Nunca é uma estagnação parada. Você nunca está parado no tempo. Tá? Então, assim, eu não sei quando eu vou perceber que a gente perdoou de fato, mas com certeza, quando no nosso coração a gente olhar aquela pessoa da mesma maneira que a gente olha as outras, sem ter um juízo diferente. Porque, querendo ou não, eu não posso julgar a minha mãe e tratar melhor um estranho. Tá? Mário, o Diário da Gratidão tá bem repetitivo. É isso mesmo? Cara, na verdade, eu faço o Diário da Gratidão sempre que eu sinto vontade, tá? Eu não faço a todo momento. E eu nunca faço quando eu começo a me sentir mal de estar fazendo. Se você chegou nesse ponto de se sentir mal de estar fazendo, eu pararia. Você não precisa só escrever. A sua palavra, você repetir coisas boas, você acordar e falar coisas boas, você imaginar coisas boas para você antes de dormir, nos momentos que você tem uma liberdade de pensamento, de repente quando você não está trabalhando, você não está
fazendo algo da sua rotina. Então, assim, nesses momentos você pode usar o seu cérebro, a sua palavra para criar coisas boas para você. Pessoal, o que importa mesmo é o sentimento que a gente tem fazendo as coisas. Se o sentimento é ruim, algo tá errado, tá? Eu não faria nada se o meu sentimento fosse ruim. Então, eu acho que isso é uma das regras que deveria servir para vocês também, tá? Devemos perdoar também quem nos deixou numa puta bad com a energia muito baixa, mesmo que ela não saiba? Com certeza, a gente deve perdoar todos, pessoal. Se a gente não perdoa, a gente se coloca num ciclo, tá? É uma matemática. Infelizmente, pessoal, é uma matemática. Se a gente carrega dentro de nós, nós vamos criar essa situação. Então, isso é um ciclo. Ou você perdoa para tirar isso da tua vida. Eu tô falando isso, pessoal, para vocês terem uma vida melhor no planeta Terra, uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, uma vida mais rica, em vários sentidos. Que nem eu falei, a discussão é o pensamento do engenheiro, do pedreiro ou do arquiteto, que seja. O que eu tô dando de exemplo para vocês é o seguinte: a gente tem que aproveitar o nosso cérebro para estar focado, para estar trabalhando naquilo que a gente quer produzir, tá? Naquilo que a gente quer enxergar na nossa vida. E vocês precisam acreditar realmente que vocês podem vivenciar aquilo. Não adianta vocês repetirem para vocês mesmos: eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Mas dentro de vocês, vocês se sentem pobres, vocês se tratam mal. Eu vejo caras que economizam R$10 para não tomar um sorvete. Cara, e a pessoa se sente mal. Deixa eu explicar pra vocês. Quando eu comia polvilho na bolsa, eu comia polvilho feliz da vida, porque eu sabia que eu ia ficar rico naquele negócio. Tá? Eu sabia, eu tinha certeza. Eu comia polvilho como se eu estivesse comendo, sei lá, yakisoba. Eu gosto de yakisoba. Ou, sei lá, picanha. Tá? Eu fazia as coisas com alegria, tá? Com prazer. O Caju falou muito bem na live. Eu fazia as coisas sempre sorrindo. Eu irritava as pessoas porque eu estava sempre feliz, sempre sorrindo. Esse é o maior indicador de que a gente está no caminho certo. É por isso que é muito difícil a gente conseguir seguir um caminho na vida carregando o ódio das pessoas ou não perdoando as pessoas ou tendo raiva. Mesmo que Deus permita que a gente consiga certas vitórias, a vitória que eu tive na bolsa foi muito pequena perto das vitórias que eu quero ter. Pessoal, eu não quero viver de passado. O que eu fiz no passado é passado. Foi pouco. Eu não fiz muito. Eu fiz muito se eu for comparar com os outros. Mas perante o poder que Deus deu pra gente, ou me deu, foi muito pouco. Por isso que eu falo pra vocês, eu não vou julgar seus erros. Mesmo com os erros que vocês cometem, vocês podem conseguir o que vocês querem. É óbvio que se vocês quiserem expandir mais ainda, vocês vão ter que polir mais os seus erros. Quando vocês expandirem, vocês vão dar uma pequena expansão, a vida melhora. Aí vocês começam a expandir mais. Vai chegar uma hora que vocês vão falar: pô, não tô mais expandindo. Aí que vocês devem meditar, entrar pra dentro de vocês também e falar: meu, tem algo de errado, tem alguma coisa acontecendo. Aí de repente o universo te joga numa situação que você tem que reviver uma certa situação com alguém que você não perdoou. Por isso que eu falo, essa questão da vida moderna de ex-namoradas, de ter muitos ficantes, de sair transando com todo mundo, isso também é meio ruim. Porque se você ficar criando laços com muita gente, esses laços se tornarem laços ruins, eu fico pensando, como as pessoas vão resolver ou vão resgatar certas circunstâncias com pessoas tão distantes e tão diferentes? A pessoa vai ficar presa num ciclo, a pessoa daqui 10, 20 anos vai estar condenada a reviver certas circunstâncias, e eu vejo demais isso na vida de muita gente mais velha, porque eu atendo muita gente mais velha, e eu vejo gente de 50, 60 anos tentando reviver coisas que viveram com 20, 30, elas ficaram presas naquelas situações ou com aquelas pessoas, e é angustiante você ouvir isso, eu acho angustiante, eu acho horrível, mas é o que acontece quando a gente carrega dentro da gente situações mal resolvidas. Tá? É por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com tudo que a gente acaba deixando entrar dentro de nós. Agora, também